gente estava falando só uma coisa para warm-up aqui. É impressionante como os painéis que a gente fala de endofinance e fintechização, eles esvaziam. Eu fiz um painel de médicos gestores, mas eu já nem aguento mais falar desse assunto. Enche, porque tem tanto médico cansado de trabalhar que quer virar gestor, executivo, empreendedor, e daí eles vêm ouvir. E aqui a gente está falando de um negócio que é muita vanguarda ainda. A Aliança vai trazer um case super legal, mas é muito inovador ainda. A gente está começando um movimento na saúde. Vai ser um movimento que vai trazer dinheiro e que daqui a pouco você vai ver, não vai ter espaço. Mas é interessante, eu falei para o pessoal da Cellcoin, como é que a gente pode acelerar? Né? É isso, é petit comitê, é vir falando. E quem estiver no cantinho quiser vir para cá, assim, para frente, ó, senta no puxa as cadeiras, tudo aqui, é tudo em casa. Mas... Sem vergonhas. Então vamos lá, vamos começar aqui enquanto vê se vem mais gente, mas a gente já começa. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Pina, eu sou hoje presidente da Synapse, que é uma consultoria de estratégia em saúde. Também sou presidente do Hub Europeu de Longevidade, a gente fica baseado em Portugal. É um ecossistema de aceleração e investimento em negócios de longevidade. Inclusive, estamos anunciando, plim plim, anunciamos quinta-feira no Web Summit uma aliança com o governo português, com a AstraZeneca lá em Portugal. Então, coisas boas vindo aí. Minha carreira é uma carreira bem diversa. Eu fui do mercado de tecnologia e mercado financeiro durante muito tempo. Trabalhei em Fidelity, processadora de cartões, trabalhei em bancos, fui depois da IBM Global e fui da McKinsey, sempre no mercado financeiro. Criei empresas, bancos, seguradoras, o que vocês pensarem, um pouquinho do meu lado financeiro. Depois fui picado pelo bichinho da saúde, fui para a AstraZeneca, virei um diretor, primeiro no Brasil, de inovação e de estratégia do paciente, depois virei um diretor global da empresa, trabalhando em mercados emergentes, onde eu atuava especialmente em China, Índia, Rússia, os BRICS, os países com mais estrutura. E aí cá estou. Então, tema gostoso, eu sempre entendo que todo o setor está pronto para evoluir. A gente já fala de Open Health, dizia, bebendo da fonte do que é o Open Finance. E quando eu vejo o tema de fintechização da saúde, é um tema que alguns países já evoluíram. Para quem não sabe, tem modelos hoje em Singapura, em países que já trazem um conceito de como trabalhar os dados de saúde sobre uma mesma ótica de como o setor financeiro olhou para esses dados. Não quer dizer que a gente vai monetizar todos os dados, é usar a lógica financeira para potencializar os negócios da saúde, porque a gente transaciona muito dinheiro na saúde de um jeito que poderia ser melhor e mais eficiente. Então, esse é o meu contexto de minha vida. Vou pedir aqui para, nessa ordem aqui, vocês se apresentarem para a gente começar o papo. Bom, obrigado, Bruno. Eu acho que quando eu estou aqui presente, conversando com as pessoas, a gente sente um pouco o pato fora da lagoa, porque a gente não é da saúde, mas, ao mesmo tempo, é muito enriquecedor, porque a gente vai aprendendo e fica impressionado como existem oportunidades, né, na saúde, e a gente tem um dos maiores sistemas únicos, né, de saúde, e, ao mesmo tempo que a gente olha isso na saúde, a gente vê como tem assimetria com uma outra indústria, uma outra iniciativa que ela é vanguarda no mundo todo, que é o Sistema Financeiro Nacional, né? O Brasil foi o primeiro país que botou a comunicação interbancária em sistemas automáticos instantâneos, que foi o SPB, depois criou o pagamento instantâneo, é o único país do mundo onde o próprio regulador opera o sistema de pagamento instantâneo, não existe nenhum outro lugar no mundo, é o primeiro país que criou a desintermediação, instituindo instrumentos, né, que hoje permitem que fintechs consigam operar no sistema financeiro nacional com um patrimônio líquido um pouco menor, mas com a capacidade de plugar de uma maneira democrática casos de uso. E nós, a Cellcoin, lá atrás, né, a gente tem uma empresa de Banking as a Service, nós criamos, a gente pode se dizer de maneira orgulhosa aqui que fomos pioneiros no Open Finance, que, junto com o Banco Central lá atrás, desenvolvemos o Open Finance no Brasil, desenvolvemos o Banking as a Service no Brasil, criamos a Associação Brasileira do Banking as a Service, estamos conectados com o Banco Central hoje, criando a regulação do Banking as a Service no Brasil. E, para nós, o que nos deixa tão excitado quando a gente está aqui com vocês é que a gente vê, justamente na saúde, esse potencial que o Banking as a Service tem. Você estava falando de jurisdições como a Comunidade Europeia, onde... Vou te interromper de maneira carinhosa.
esse é um ambiente de saúde. Banking as a Service pode parecer como um monstro do Lago Ness, tá? Então conta um pouquinho, faz um... Aliás, é bom aliás, é até bom você falar isso para a gente não... E pode me interromper e pedir para traduzir. O banco como serviço, como a gente fala, é a capacidade de a gente colocar o mundo regulado a serviço do mundo não regulado. Esse mundo todo das peças que falam com o Banco Central, as contas, vamos dizer, os desembolsos, a comunicação financeira, de uma maneira facilitada, né? E aí eu costumo dizer, né, quando você vai usar o seu... A gente já usa, vocês já usam Banking as a Service quando vocês vão pedir o Uber e não precisam sair do aplicativo do Uber para poder pagar o motorista, ou quando vão pedir uma comida no iFood, ou quando vão fazer algum pagamento dentro de um aplicativo qualquer, você já está usando essas finanças embutidas sem saber, né? Então, e a Cellcoin é essa companhia que há 8 anos lá atrás criou, hoje é uma dos 3 maiores instituições de pagamento independentes. Transacionamos hoje mais de 35 bilhões de TPV, isso o TPV mensal. Estamos trabalhando trabalhamos não só no PIX. TPV? TPV. Volume, a falar volume transacionado em reais, tá? Exatamente, desculpa, mais uma vez. E a gente está, mais uma vez, está muito animado. Eu sou o CTO, também responsável pelo produto, e para mim aqui é um laboratório para ir também aprendendo um pouco mais e ajudar vocês de alguma forma. Muito legal. Vamos lá, Paula. É muito interessante quando tem que fazer a tradução da tecla SAP, né? Mas eu adorei que o Bruno ele ajuda a gente. O Bruno é de casa. Acho que vale agora um pouco, eu estou fazendo tantos painéis, mas contar como é que eu vim parar aqui, né? Uma cirurgiã, que fez cirurgia geral, que ficava em resgate aéreo de Petrobras, literalmente atendendo tiro, porrada e bomba, veio parar no mundo do mercado financeiro. Eu perdi a visão, para quem não sabe, lá perto de 2004, 2005, 70%, e eu perdi a noção de profundidade. Então, cirurgia não era uma opção na minha mesa. Então, podia ficar chorando, reclamando, mas aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse conhecimento? A primeira oportunidade que me caiu no colo foi dirigir um hospital público 100% SUS em Balneário Camboriú. Ali eu tive o primeiro contato com as filas do SUS, e aquilo me incomodava, porque dependia única e exclusivamente de político, de políticas públicas, né? E muitas vezes, infelizmente, está sendo gravado, mas para os políticos não é tão interessante acabar com a fila do SUS, né? Porque isso gera voto. E você vê essa realidade, é bem dura. Então, eu falei, como é que eu consigo fazer um modelo onde não dependo de política? Porque eu tinha feito o primeiro modelo do Corujão da Saúde lá. Comprar horário ocioso da iniciativa privada como gestora pública. Super legal, o Dória fez isso em São Paulo, depois com o Corujão da Saúde. Agora a gente tem um programa Mais Especialistas, que também é embasado nisso. Mas eu queria fazer isso no setor privado. Então, eu fui, que você conhece, para a Vidia. Para quem não sabe, o Bruno Pina, lá atrás, foi um dos idealizadores do Distrito Inova HC e foi um dos lugares que eu fui incubada, literalmente, dentro do Inova HC, com o professor Thierry, que eu te apresentei lá fora, e no Einstein. E eu montei a operação para a cirurgia. Então, eu comprava horário ocioso da iniciativa privada e vendia para os pacientes que estavam na fila do SUS. Só que tinha um segredinho para fazer isso, que era a viabilidade econômica. Eu tinha que levar meios de pagamento para esses pacientes. E eu descobri que, se eu levasse o CDC, que é o crédito direto ao consumidor, que é o famoso carnê da Casa Bahia, ou se eu levasse múltiplos cartões, ou se eu levasse link de pagamento, ou se eu criasse uma vaquinha online, porque eles iam nos bingos e nas igrejas e conseguiam juntar o dinheiro do procedimento cirúrgico, eu conseguia viabilizar essa cirurgia e tirar os pacientes da fila do SUS. Então, essa tese, que montou a Vidia, depois virou Saúde D no Grupo Fleury, depois foi para Amor Cirurgias, no Cartão de Todos. Depois deu origem, a gente investiu, eu e meu marido, em algumas health fintechs, como Dr. Cash, como Flip, etc. A gente começou a ver que esse universo de viabilidade econômica era o X da questão. Só que a turma não estava prosperando, não estava conseguindo, né? Além de ser um mato alto, de não entenderem, os founders, a gente já falou isso em outros painéis, é complicado no Brasil, principalmente founder de fora da saúde. Então, eu falei, cara, eu vou aprofundar mais, porque foi um dia uma provocação do Banco Votorantim. Para de investir, para de ser, monta a sua, né? Só que as pessoas começaram a me chamar para as operações. Eu fui parar na Aliança, convite da Isabela Tanuri, para olhar o cartão Aliança. Aí eu fui parar na Boston Scientific para ver o Lip Plus, que era
as iniciativas de endofinance, de fintechização, que não estavam acontecendo. Na própria Boston, passou por tudo. Vidia, Flip, Dr. Cash, você estava lá na época fazendo a estratégia. Então, eu vim muito mais para o mundo de conselho e ajudar a executar. Então, é dessa forma que uma cirurgiã, vendo a dor e vendo que os executivos e os founders que estavam na pista não conseguiam, então eu fui estudar. Passei 1 ano estudando endofinance quando eu conheci a turma da Cellcoin. Primeiro eu conheci o Luiz, que estava lá. Era véspera de Natal, a gente ficou acho que umas 3, 4 horas batendo papo, porque eu falei, eu não quero mais saber dessas health fintech, eu quero ir direto no cara que me dá a API, porque eu vou levar direto lá para o José Ramos, quando eu fiz a conexão deles. E falei, então, por que na Aliança a gente vai contar do que a gente já fez, mas por que a gente não cria a Aliança Bank? Por que eu tenho que ficar usando o Santander? Quando eu falo em base, o que é o Banking as a Service? Em vez de eu usar a conta do Santander, eu vou falar do Santander para não arranjar briga com o resto dos bancos, que daí vai ficar um pouco mais complicado para mim, lá eu não tenho conta. Por que a gente está usando lá? Por que eu não faço Aliança Bank? Por que eu não faço o pagamento dos colaboradores da Aliança na Aliança Bank? Com isso, eu vou ter fluxo de caixa, eu vou poder fazer adiantamento de recebível dos médicos, eu vou poder originar seguro. E como é que veio essa ideia? Porque eu liguei para o José um dia e falei, por que você não está me atendendo com uma ideia que eu estou tendo aqui? Eu preciso, minha dor é fluxo de caixa. Eu falei, tá, deixa que isso eu resolvo. Agora eu jogo para ele e a gente vai contar um pouquinho do que já começamos a fazer no grupo. Então, eu circulo na Boston, circulo na Aliança, circulo na Cellcoin, e eu acho que eu faço uma interligação, porque todos esses movimentos que tiveram no Brasil, meio que eu e o Bruno estávamos envolvidos. Incrível, muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José Luiz. Estou como diretor jurídico de compliance de controles internos na Aliança. E aqui eu acho que é uma oportunidade bem interessante, Paulo, porque, assim, antes da Aliança, estive no mercado imobiliário e numa passagem super rápida no mercado financeiro. Então, também ter a oportunidade de participar dessa discussão é aquela velha história. Você, efetivamente, é picado por uma mosca no mercado financeiro. E aí o mercado financeiro não sai de você. Essa é uma realidade. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar com a Paula, era uma dor efetiva nossa. Tá? O que acontece? A Aliança estava num contexto em que nós precisávamos melhorar alguns processos financeiros e termos controles internos um pouco mais aprimorados. E qual que era a realidade, contexto, naquele momento? São 84 unidades, pelo menos 84 unidades espalhadas em território nacional, tendo que processar na casa de 30 mil pagamentos diários, e aí com controles ainda manuais, planilhas Excel. Tudo isso trazendo alguma fragilidade ali no contexto, no próprio processo financeiro, dando margem, inclusive, para fraude. Então, nesta conversa com a Paula, ela falou, olha, tem o pessoal da Tivita, acho que pode ser interessante. E o que agregou tudo isto? Agregou exatamente uma conexão, Pleris, Tivita versus Totus Proteus. E o que isso trouxe para nós? Primeiro, acabou com a questão ali de uma conciliação manual, agilizou e otimizou ali a questão do recebimento, porque nós tínhamos diversos contratos de cartões para adquirência, ali, ou seja, aquelas maquininhas que estavam conectadas ao nosso sistema, tinha muitos contratos com diferentes bandeiras, com diferentes máquinas, e a gente conseguiu reduzir para uma só. Resumo da ópera, nós tivemos ali uma grande questão que foi uma melhoria processual, uma melhoria de controle, mas, acima de tudo, também um ganho financeiro em trazer algo que é inovação, ou seja, olhar para um processo que estava, de alguma forma, ineficiente, vê-lo de uma outra forma, com uma solução tecnológica. Foi isso que a Tivita, juntamente com a Cellcoin, conseguiu agregar. E aqui eu também já, em alguma oportunidade, já falei com a Paula. Meu sonho ainda é ver, na área da saúde, algo muito parecido com o mercado livre versus mercado pago, e agora o próprio iFood. Porque, realmente, é fato, a área da saúde transita dados. E por que não ter um sistema fechado em que realmente você possa promover acesso
e também ter produtos financeiros agregados. Então, isso é um projeto aspiracional, mas é isso. É a mosquinha do mercado financeiro muito que bom. ainda Para quem não é do mercado financeiro, esse movimento de descentralizar os modelos, que quando você pensa em o que é um Banking as a Service, ele é um modelo onde você diminui, você descentraliza o conceito de big banks. Você pode ter um banco muito especialista em uma jornada financeira, onde ele não tem que se preocupar em ter o lastro de um big banco. Ele vai usar uma plataforma tecnológica e vai conseguir ter acesso a muitos benefícios dessa estrutura. Quando a gente pensa em saúde, né, acho que a gente tem na saúde um desafio que é, muitas das vezes, e isso é uma conversa que já aconteceu até no próprio Nova HC, no conceito do Hospital 4.0, que era, como é que eu tenho, num país com dimensões continentais como o Brasil, eventualmente um hospital lá no interior do norte, lá no norte do Pará, um hospital que não tem competência de um HC, mas pode ter acesso ao serviço de qualidade do HC quando você descentraliza o conceito. Então, a ideia é que o conceito da bancarização da saúde, aí eu quero fazer essa pergunta para a mesa, eu entendo que é trazer não só a experiência, mas também o lastro de uma estratégia financeira para um setor que não olha, se não olha para a gestão muito bem, quiçá a parte financeira. Então, eu queria fazer uma pergunta para rodar entre vocês. O que é essa? Então, quando a gente fala de fintechização, o que é, na prática, fintechização? E, como a gente está numa indústria que olha para o maior ativo das nossas vidas, que é a nossa vida, como é que isso traz benefício para a gente? Quem quer pegar essa no início? Acho que eu posso começar a tatear. Eu acho que, como em qualquer outra indústria, quando a gente fala em fintechização, pode assustar um pouco no primeiro momento. Fintechização, o que vocês estão pensando? Eu acho que, no fundo, quando a gente fala em fintechizar no sentido que eu acho que é o sentido benéfico que vai trazer aqui, vai trazer valor agregado, é realmente desintermediar, né, para começar, né? Então, tirar os, vamos dizer, intermediários que, de alguma forma, criam algum tipo de fricção no processo e por si só, podem, de alguma forma, criar dificultar a execução de um ciclo mais virtuoso, né? Quando eu vejo a saúde, e aí eu vou trazer aqui para a analogia do que a gente vê no mercado financeiro. Quando a gente vai abordar, resolver um problema, por exemplo, de um varejista, ou o problema de uma indústria de serviços, geralmente essa relação entre o comprador, o tomador, né, do serviço ou do bem, versus o prestador de serviço. E entre eles existe um hiato ali de tempo, que é o tempo do dinheiro, né? Então, na saúde eu vejo muito, a gente estava falando embaixo sobre suprimentos, eu vejo que no final das contas você precisa fazer grandes compras, grandes aquisições na frente, para depois vender no varejo ali para o paciente que vem, que vai tomar o serviço, descobrir que os hospitais, que uma das grandes linhas ali de receita é a farmácia dentro dos hospitais, né? Então, a gente fica surpreso e como é que gerencia um negócio desse, né? Então, eu acho que o desafio aqui não é só... Tem a questão que vocês com toda a inteligência, já vão tratando da humanização, da venda do serviço, mas onde que eu acho que a gente, talvez com um histórico de já ter feito isso e ter uma licença, estar conectado ao Banco Central, dominar as tecnologias que potencializam o desembolsar do dinheiro de maneira segura, registros e instrumentos de crédito de maneira segura, para que eles possam ter valor no mercado na hora de tomar um crédito. O que a gente pode aportar aqui? É aportar esse conhecimento para que você possa transformar essas relações, e aí eu acho que é a fintechização que a gente está falando, né, em conexões que vão numa jornada, como a jornada de um paciente que chega pela primeira vez e não tem dinheiro para pagar, e aí me fez lembrar, eu escutei você falando do Care Now, Pay Later na Europa, e nos Estados Unidos, quando uma outra empresa chamada Affirm fez a primeira história para nós é o crediário, né? Mas lá fora eles chamam de Buy Now, Pay Later também. E pela primeira vez entregou para alguém que não tinha acesso à saúde a capacidade de pagar isso de maneira parcelada. Então, encontrar essas formas em que você vai casar
né, aquele um dos participantes da história e incluir ele no sistema médico, eu acho que faz parte dessa fintechização. E até deixando para a Paula continuar, mas você está me dizendo que a fintechização ela vai para uma palavrinha que na saúde a gente fala o tempo inteiro, que é acesso. Isso. Perfeito. Legal. Paula. Eu vou dar até um passinho para trás, porque quando eu vou explicar sobre isso para um executivo que não conhece ainda a... Meu tamanhozinho, né? Vamos trocar de novo? Agradeço. É porque ele tá filmando. Então, quando eu vou explicar, eu dividi em 3 verticais, né, para pelo menos abaixar um pouquinho o mato. A gente tem a fintechização, eu posso falar de meios de pagamento. Tá? Meios de pagamento quando eu passo a maquininha, quando eu faço Pix. O Pix parcelado já é crédito, tá, gente? Mas é só para ir começando a falar a mesma língua. Quando eu passo Pix, quando eu passo a maquininha, quando eu passo múltiplos cartões, quando eu faço link de pagamento para mandar à distância. Então, é tudo que a gente vive no varejo digital. Imagina quem entra hoje na Amazon, entra no iFood, entra no Uber, aqueles meios de pagamento, Apple Pay, esses meios de pagamento que aparecem ali, é o que a gente está falando de viabilidade e que eu chamo de meio de pagamento. Que hoje, quando você vai para os prestadores de serviço, a maioria tem as maquininhas, que foi o que eu vi que os contratos estavam bem diferentes em unidades, e eu vi a oportunidade de fazer um contrato guarda-chuva ali na Aliança, e você tem o Pix, né, e muitas vezes não conciliado. Quando a gente vai para uma outra vertical, a gente tem o BaaS, né, que é o Banking as a Service, literalmente, que são as contas digitais. Então, que é aquela conta que o motorista do Uber tem embarcado, é a conta que o restaurante tem embarcado no iFood, é a conta que ele recebe, né, quando eu pago, uso o meu cartão ali, cai na conta do motorista direto do Uber, do 99, que é o que vocês estão por trás, do iFood, etc. e tal. Então, é a mesma coisa que eu ter um BaaS embarcado na Aliança, por exemplo, e eu, como médica, prestei um serviço, você vai me pagar, só que a conta que eu recebo é a conta da Aliança. Aí você fala, mas para que você vai receber nessa conta? Qual que é a vantagem disso? Porque daí você começa a ter o famoso float. Quanto mais tempo eu deixar o dinheiro nessa conta, mais ele vai render, e isso vai virar uma receita acessória para o dono dessa conta digital. Tá, mas por que isso é importante? Por causa do CAS, do Credit as a Service. Aí eu resolvo que eu quero comprar um carro, e eu quero financiar esse carro. Eu vou bater aonde? Lá aonde eu tenho a conta. Aí ele vai poder me oferecer um crédito mais barato porque ele tem o controle do quanto eu estou recebendo. Então, vamos pegar o modelo iFood para ficar um pouco mais fácil. Olha como o iFood fez um movimento legal. Tá? Ele começou ligando o Lé com o CRE. Nossa fome com os restaurantes disponíveis. Você lembra que, no começo, a maquininha ia na nossa casa, né? A gente pagava com o cartão lá na maquininha. Aí começaram a fraudar os cartões. Aí ele embarcou o meio de pagamento dentro do aplicativo. Aí a gente ficou seguro disso, então eles evoluíram para os meios de pagamento. Aí os restaurantes passaram a receber o dinheiro do que a gente pagava na conta digital do iFood. Com isso, ele sabia quanto o restaurante estava recebendo, quanto que ele precisava para ampliar, de repente, ou a mesa, né, ou a cozinha, ele passou a emprestar dinheiro para o restaurante. Porque daí ficou mais fácil. Ele sabia quanto ele estava vendendo e ele posicionava na plataforma para o dono do restaurante receber mais. E um movimento igual do cheque especial. Né? Quando você entra no cheque especial, o dinheiro cai e já vai pagar o banco por primeiro. Então, ali ele tinha um crédito, ele dava um crédito muito protegido. Hoje ele já está num movimento onde ele já sabe a demanda, até o CEO fez um vídeo, não sei se vocês viram, falando, eu descobri que tinha uma necessidade de tapioca numa região, eu mapeei os restaurantes que podiam produzir, eu dei a dica para o dono do restaurante, eu sabia que ele tinha o fluxo de caixa, os que não tinham, eu emprestei o dinheiro dizendo que eu vou originar a demanda, e eu já emprestei o dinheiro atrelado à minha venda. Então, olha o nível de inteligência de Endofinance que esses caras estão. E eu não sei se vocês viram, eles anunciaram que eles vão vir para um banco de varejo, nichado, literalmente, para o universo de restaurantes. Ô, Paula, só para não perder o costume, você falou uma palavra Endofinance, o que é isso? Endofinance é um termo cunhado por eles, que eles deveriam ter patenteado, porque o termo que é o real usado no mercado financeiro é Embedded Finance, mas é tão difícil de falar que eles entraram com Endofinance. É literalmente eu fintechizar a operação. É eu trazer produtos financeiros, de meios de pagamento de base ou de CAS, para dentro de uma operação que não é financeira.
A exemplo do que aconteceu na Aliança. A operação da Aliança é uma prestação de serviço em medicina diagnóstica, mas ela trouxe um produto financeiro e fintechizou toda a parte de out of pocket, e isso trouxe, além de economia, eficiência operacional, então ele trouxe um produto financeiro para uma operação onde o core não é finanças. E dá para ser feito. No varejo, a gente vê, todo mundo entra no supermercado, já tem cartão de crédito no nome do Pão de Açúcar, né? Já tem Mateus Card lá no Nordeste, que é a turma da Celcom agora está entrando. Então, você vê, o varejo já está, Casas Bahia. Gente, na Casas Bahia você faz literalmente qualquer negócio. Né? Literalmente é a brincadeira. A gente usa o famoso carnê da Casa Bahia, que, no fim das contas, é um CDC, é um crédito direto ao consumidor, que já existe em saúde, que é hoje o principal, é o do Banco Votorantim. Então, eu queria sempre segmentar para vocês entenderem o que é meio de pagamento, o que é BaaS, e daí, depois que você tem as contas digitais, você literalmente faz esse movimento, você consegue trazer o CaaS, que é o Credit as a Service, que eu consigo oferecer crédito. Crédito para quê? No mundo de saúde, teu médico compra carro, não compra? O médico compra apartamento, ele viaja, o enfermeiro pega financiamento, e aonde que ele está pegando isso hoje? No banco. E ele podia estar pegando no teu próprio FDIC, ou fluxo de caixa. Só para complementar aqui, desculpa aqui. Exatamente esse é o gancho, tá? Ou esse é o ponto, na verdade, de conexão. Mas eu acho que você trouxe aqui um outro termo que a China aprendeu muito bem a usar, que se chama algoritmo. Como você usa os dados em benefício de você melhorar as suas vendas. E quando você olha a área da saúde, você pode sim ter comportamentos e analisar comportamentos, tratando dados. A partir do momento que você compara ou faz uma analogia ecossistema saúde, aí citando o exemplo, cartão Aliança, e tenta de alguma forma olhar comportamentos, você pode antecipar algum tratamento, alguma tendência que a pessoa tem de doença, e aí com talvez farmácias parceiras, você oferta algum determinado remédio, e assim vai indo. E aqui, como a gente está no Brasil, que as pessoas vivem dependentes de dinheiro, um dinheiro caro e escasso, ter a possibilidade também de ter dentro desse ecossistema algo que seja uma linguagem financeira para a saúde. Você promove acesso. Para os outros stakeholders, como médico, você consegue, sim, dar um financiamento, mas para a empresa em si, como o caso da Aliança, uma prestadora de serviços, principalmente, você consegue, por exemplo, antecipar um fluxo de caixa. E mais do que isso, a gente, às vezes, interage com outros médicos prescritores. No limite, você também, tendo uma estrutura embarcada, você conseguiria, inclusive, antecipar fluxos de caixa para aquela clínica que, de alguma forma, também precisa ter seu giro, manter toda a estrutura para conseguir atender o paciente de uma forma de qualidade, de serviço, etc. Então, provoca acesso, provoca, talvez, aí uma possibilidade efetiva de você ter um sistema fechado, vamos dizer assim, que você consegue ler o seu paciente, ler a tendência muito de forma análoga ao que faz o iFood e o que faz muito bem o próprio Mercado Livre com o Mercado Pago. Basicamente é isso. Muito legal. Posso te fazer uma pergunta, então? Vou te devolver. Você falou qual é o benefício, literalmente, que traz, né? Há quanto tempo a gente está vindo nesse tipo de evento e o que a gente escuta é que a saúde tem que estar quebrada, que não tem sustentabilidade no sistema, que tem que procurar novas fontes de financiamento, e se discute e não se executa, não se procura outras soluções. Então, quando você traz um olhar de endofinance para isso, olhar quais são oportunidades de dinheiro na mesa dessa cadeia toda, do início ao fim, que pode ser no BaaS, que pode ser no supply chain, como estava o Glaucio aqui, qual é o benefício? Dinheiro para o sistema. Não é o que está todo mundo dizendo que está faltando? A gente vai continuar reclamando que o governo tem que aumentar, que a saúde suplementar tem que parar de glosar, ou vamos buscar novos caminhos, novos meios através de negócios digitais. E é isso que eu queria ver. Quanto tempo você está ouvindo isso, Bruno? Eu ouço... Bom, eu estou no setor de saúde como consultor, né? Eu comecei
mais ou menos uns 10 anos, e desde que eu entrei como executivo do setor, eu tive 3 tentativas frustradas em 4 países distintos em fazer algo parecido quando eu estava na indústria farmacêutica, e hoje eu ainda vejo algo na mesma linha, agora construindo negócio lá fora. E o mais interessante é que rodo alguns países. Eu tive recentemente com um fundo dos Emirados Árabes, e a frase que eu ouvi foi essa: tem dinheiro disponível para colocar na saúde, a gente só precisa que a saúde tenha maturidade, mentalidade para entender como usar isso. E é dinheiro, bilhões, tá? E aí a vida vai trazendo para a gente esses desafios e nada é por acaso. E a gente está numa dessas conversas, eu estava na Dinamarca, num evento de Drug Discovery, lá em Copenhagen, um monte de cientista discutindo sobre envelhecimento, aumento de telômero, coisas bem técnicas de saúde, que é tipo o Banking as a Service da saúde. E a discussão que chegou lá com um fundo, e tinha um representante do governo indiano, era: como é que eu monetizo os dados da minha população? Então, tem um dinheiro que a gente não enxerga. Por exemplo, os biobanks que estão sendo construídos no mundo inteiro. Os Estados Unidos está fazendo biobank, UK Biobank, os Estados Unidos chamam All of Us. Tem agora o M42, Emirados Árabes, tem a BGI Genomics da China. São modelos onde eles estão pegando os dados nossos, construindo um ambiente onde gera o endofinance, onde ele potencializa o país para aumento de pesquisa clínica, aumento de dados diagnósticos, geração de informação para que a indústria farmacêutica invista. Então, é o dado da saúde gerando o biobank, o dado nosso em um banco, só que esse banco ele não é um banco financeiro, mas ele traz dinheiro para o país. Então, dentro dessa linha, e eu vou voltar para rodar esse bate-papo aqui, eu adoro o caso do iFood, acho que também tem um caso muito similar que teve no Brasil recentemente, que infelizmente morreu por ineficiência, que foi o caso da Ambev. A Ambev criou o BIS, o CRM para o gestor de lojinha, a BIS criou o BIS Bank, para que o gestor de lojinha que não tinha fluxo de caixa para comprar cerveja pudesse comprar cerveja, e ao mesmo tempo ele podia oferecer serviços e crédito e produtos financeiros para ele, porém a gestão não foi talvez da melhor forma possível, porque o mercado estava restrito ao mercado cervejeiro. O iFood, com a sua capilaridade em vários setores, pode com certeza e vai dar certo. A pergunta que eu queria voltar aqui esses são os casos que a gente está vendo um pouquinho na prática, mas onde vocês veem oportunidades que ainda estão descobertas, que precisavam ser cobertas na saúde? Eu olhando, assim, talvez uma visão de um outsider, né? Olhando um pouco e fazendo comparações com o que a gente vê hoje em outras indústrias, né? A gente falou que uma das indústrias de logística, o delivery de comida, ele encontrou existia uma dificuldade, como a própria Paula falou, de primeiro conectar você com os restaurantes que estavam talvez mais afastados, que você não conhecia, e ali dali veio a necessidade de capturar pagamento e tudo mais. Eu acho que, olhando para a saúde hoje, eu procuraria encurtar hoje alguns espaços, né? Por exemplo, a gente tem aqui, dentro da própria Salcoin, a gente tem casos, o famoso fluxo de prestação de serviço dos próprios médicos, né? O serviço de plantão médico, que é um serviço de recrutamento muito intenso. Depois a gente veio a conhecer, é difícil, a gente sabe como buscar profissionais para estar no plantão, é uma questão regulatória, né? Você precisa ter um profissional lá dedicado, então isso roda. O tempo, às vezes, também de pagamento, o médico às vezes fala: pô, eu não vou trabalhar eu não vou naquela rede lá, porque os caras demoram muito tempo para pagar. Então, esse troço também, ele é algo que poderia ser resolvido, como já é resolvido, por exemplo, no próprio Uber, né? Quer dizer, lá atrás, quando começou-se a recrutar motoristas que no táxi recebiam no cash direto, e você teve que justificar para ele: você não vai receber no cash, vai receber no cartão, mas quer saber de uma coisa? Você vai receber no cartão, vai ser mais seguro, porque você não vai ficar andando com o cartão, com dinheiro na rua, e eu vou te pagar no dia seguinte, com um pequeno desconto, e você vai ter... E isso foi uma catequização que foi sendo feita aos poucos e usando, na verdade, mecanismos, instrumentos financeiros que você também pode abstrair. Eu acho que o papel também da Salcoin e de outras empresas que fazem o serviço de banco como serviço é justamente abstrair para vocês, que são, óbvio, além de
profissionais, mas operadores né, acabam operando o sistema de saúde, cada uma das verticais, fazerem as coisas sem precisar saber dos detalhes, né? Então, eu acho que esse é onde eu vejo as oportunidades. Então, oportunidades nas pequenas relações entre os profissionais, nas relações com os próprios fornecedores hoje. A Paula falou um pouco também, mais uma vez, dos restaurantes, da questão da demanda. Eu entendo que existem laboratórios, existem provedores hoje de serviços que não conseguem chegar porque não tem funding suficiente, e às vezes uma rede compradora ela poderia de alguma forma prover esse funding, né, com caixa próprio, para buscar um serviço diferenciado. Então, eu acho que a gente usar os casos que a gente já viu em outras indústrias que a gente teve sucesso, indústria logística, o varejo, pode ser um ponto de partida aqui para o sistema de saúde. Paula. Boa, que você faz um wrap-up, acho que a gente está indo aqui mais uns minutinhos, mas vai lá, José. Bom, quando eu olho oportunidades, como eu falei, aquilo que eu falei no início, tá? Às vezes a gente tem um mantra na saúde que é o seguinte: primeiro, eu posso usar os dados do meu paciente, é um dado sensível, e ninguém tá falando para usar primeiro a medicina como mercado, não é isso, e também não é usar ou vender dados. Você pode usar perfis de dados sem identificação para você traçar tendências. Eu acho que essa é a grande jogada. Embarcar algoritmos por trás, além da questão da próprio artifício financeiro. Eu falo artifício aqui só para tentar dar um pouco mais aqui de cor nessa linguagem, que é poder ter, por hipótese, um banco por trás ou meios de pagamento por trás, para que você consiga aqui, primeiro, eu interajo com o fornecedor. Por que eu preciso efetivamente ter um comprometimento no meu passivo de curto prazo? E por que eu não melhoro o meu fluxo o meu capital de giro, ali dando de alguma forma um risco sacado? Eu só consigo isso se eu efetivamente tiver aqui uma linguagem financeira por trás. Por que eu não posso atrair bons profissionais da área médica, de repente dando um giro maior, mas ali trabalhando um pouco no prazo de pagamento? Eu pago para ele com 30 dias, mas o meu fluxo de caixa está com 90 dias. Tudo isso com a linguagem financeira por trás. Tem lá o meu colaborador também. Por que não oferecer produtos para o meu colaborador da mesma forma? E aí, quando eu olho também o paciente, que ali não consegue, e aqui o Brasil é isso, tem uma grande diferença de camada. Então, o que acontece? Você tem pessoas que não conseguem ter plano de saúde. E aí a gente fica tentando desenhar planos de saúde que são restritivos, quando, na verdade, ele precisa de uma oportunidade de parcelar o tratamento. E aí, quando você olha isso, por que não ter um cartão? E aí, pensando aqui, e aí, de novo, eu vocalizo isso lá dentro, e já vocalizei isso para a Paula. Por que não transformar um cartão como um cartão que é um cartão que gera vínculos de benefícios, de descontos, etc., para terceiros, e realmente fazer com esse cartão que ele ganhe vida? Mais do que ter o desconto, que a gente poderia ter ali embarcado também cashback, uma série de coisas que fazem com que o sistema fique fechado e que realmente você está ali transacionando de forma diferente, dentro de um mesmo grupo, e efetivamente gerando valor, gerando riqueza para todas as partes. E quando eu falo riqueza, não é só a riqueza monetária, significa a riqueza do bem-estar, porque você estar bem vale muito. E aí estar bem significa você estar saudável. Estar saudável significa exatamente isso, ter acesso à saúde. E por que não permitir isto, tirando aqui, às vezes, pré-conceitos, porque às vezes a gente tem resistência por preconceitos. E a inovação está ligada a isso. Por que não tirar esta roupagem do preconceito e, efetivamente, permitir olhar a saúde de uma outra forma,
e assim conseguir gerar riqueza, bem-estar no final do dia. Muito bom. Antes de passar para a Paula, só para dar um exemplo para quem está na saúde aqui, trabalha com pesquisa, trabalha com tudo. Eu tive, nessa mesma viagem que eu tive para Copenhague, eu conheci uma empresa que faz tokenização de propriedade intelectual de pesquisa. E olha que interessante, ele pega a pesquisa científica de um centro de pesquisa hoje, que está um na Alemanha e um em Riad, e ele pega a propriedade intelectual daquele pesquisador, daquele potencial impacto que vai ter aquela molécula, por exemplo, pensa na molécula de GLP-1, e ele, antes de ela estar numa fase ainda que ela vai monetizar para receber dinheiro, ela está ainda captando recurso ainda de fomento, eles tokenizam, fragmenta e tokeniza a propriedade intelectual, aquele documentinho de propriedade, né, sobre aquela molécula, e ele potencializa a captura de recurso para quem tem visão de que aquilo pode virar um grande produto no futuro. É como se fosse um investimento em estágio inicial, mas ainda de um jeito simples, né, de maneira descentralizada. Então, tem algumas, vamos dizer assim, ferramentas financeiras que, se a gente traz para a saúde com as cabeças corretas, acho que a gente tem um potencial gigantesco na indústria. Mas eu queria comentar que são oportunidades. Mas, Paula, eu queria ouvir sua visão também sobre as oportunidades. Eu vou falar um pouquinho de oportunidades mais, eu digo simplórias, mas é que está tão inerente ainda, né? Tá tão inicial, incipiente, obrigado. Incipiente, essa é a palavra. Que as oportunidades, né, a proposta de valor que tem na mesa, de novo, né, como cirurgião, fatiando as coisas. Acho que para o prestador de serviço é meios de pagamento. Hoje é o primeiro, né? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Meios de pagamento. Traz aí a maquininha, o parcelamento em 12, 18 vezes que está no mercado. Talvez um Pix, até um Pix parcelado. Deixa tudo unido numa plataforma só para não ficar as conciliações financeiras. Só isso já vai dar um respiro muito diferente, literalmente, para qualquer prestador. Para os grandes, mais ainda, porque daí você está trabalhando no volume. Uma outra oportunidade é ferramenta de relacionamento médico, né? Hoje, nós, médicos, nós somos clientes desses hospitais, nós somos clientes, muitas vezes, dos laboratórios e da medicina diagnóstica, porque nós somos prescritores e o paciente vai aonde a gente diz para ele ir. Então, muitas vezes, os prestadores querem criar ferramentas de relacionamento com esse médico. E o médico, ele é um ser que gosta, não quero que fique de forma pejorativa isso, mas ele gosta do status e do reconhecimento da sua entrega como profissional. Então, eu vou citar o Einstein, porque eu sou do corpo clínico. Então, imagina que o Einstein me emite um cartão Black com estrelas XYPTZ em função da minha performance. Então, isso cria uma ferramenta de se relacionar com aquele prestador aonde eu estou ali colocando o meu serviço, cria uma forma de reconhecimento, e daí esse prestador começa a me fazer um adiantamento de recebível numa condição diferente do meu banco, porque, assim como o iFood, o hospital e o laboratório e a medicina diagnóstica sabe o quanto eu estou fazendo de serviço, ele tem acesso a quanto eu vou receber. Então, a ferramenta de relacionamento médico, né, usar o Endofinance como uma ferramenta de relacionamento médico, eu acho que está sendo sacada, é o caminho pelo qual a Boston está indo com o Lip Plus. Ela está fazendo, na verdade, um financiamento do procedimento cirúrgico lá na ponta, mas usando isso como um relacionamento com o médico. Então, aqui eu acho bem interessante. Para quem não conhece o modelo da Boston, o Lip Plus ele é uma série de condições financeiras, de plataformas financeiras que uma empresa de medical device oferece ao seu prestador de serviço para que ele tenha mais facilidade de comprar e parcelar o device que ele está vendendo. Seja um stent cardíaco, seja um implante neuronal, todo modelo ele dá para ele a opção assim, olha, você não comprou, mas você quer comprar, quer um modelo de financiamento mais agressivo ou mais agradável, tem essas opções. Então, ele ajuda, muitas vezes, a empresa do prestador que não tem essa mentalidade financeira a não negar, eu não consigo comprar. Não, você consegue, está aqui, ó, divide em 24, 36 ou 48, quer em quanto? Ele consegue dar essa facilidade para o prestador. E o interessante ainda é que, principalmente em produtos que não estão no rol do INSS, e que daí a cirurgia, eu não posso, porque o paciente não tem condições, então ele financia
para o paciente da ponta. Não, isso aqui é out of pocket, legal, não está na saúde suplementar, então ele traz ou meios de pagamento, e já estão, no caso, literalmente no crédito, as a service, literalmente oferecendo linhas de CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Então, aqui, acho que a terceira linha de oportunidade é o que você trouxe. É o crédito. Né? É o crédito para o paciente, do out of pocket, do particular, que para ter acesso à saúde. É o crédito para o colaborador. É a originação de crédito em função de uma viagem ou em função de um carro financiado. É seguro que dá para oferecer. Então, é transformar a operação toda usando, por exemplo, uma Aliança, ou usando, por exemplo, um Einstein, ou usando, por exemplo, uma Redditor, usando toda a operação, trazendo receita financeira. Eu vou te fazer uma pergunta agora, né? Porque todo mundo vai saber de quem a gente está falando. Imagina uma empresa que fatura 10 bi. A Aliança está acima de 1 bi, mas vamos colocar um 0 a mais só para ficar mais empolgante. 10 bi, 40% é folha de pagamento, certo? Então, nós estamos falando aqui 4 bi de folha de pagamento. Qual é a receita financeira que essa turma está deixando na mesa em float? Hoje, se a gente vai falando pelo menos hoje a Selic, os juros real tá batendo 10%, né? Então a gente está falando 10% desse volume no ano, né? 400 milhões. Então, assim... 400, é para ficar gravado. Sem fazer nada, 10 né? bi de faturamento, 40% de folha, falando de float, está deixando quanto na mesa? 400 milhões. Então, aonde que não tem dinheiro na saúde, gente? Para de falar o governo, limite de gastos. Tudo bem, aí a gente está indo para o filantrópico. Mas a saúde suplementar, a operadora, a glosa. E tem uma coisa, Paula, só um último adendo que o José falou que eu achei bem interessante. A gente também tem linhas de crédito hoje. Porque quando eu vejo, eu escuto isso muito, eu falo, o plano de saúde, eu sei que o plano de saúde é uma coisa inacessível, às vezes é inacessível mesmo para as pessoas. Hoje um plano de saúde bem equilibrado para alguém acima de 40 anos, que é o meu caso, é mais de R$2.000, né? 1.500, R$2.000, nem todo mundo. Mas, por exemplo, a gente tem linhas hoje, como o Crédito Trabalhador, é uma linha que o governo federal colocou e existem margens que podem ser averbadas dentro do Crédito Trabalhador que ninguém está averbando. Por exemplo, a margem do cartão, que é o Pix parcelado, que o José falou, eu posso ter linhas de seja o complementar, né, o out of pocket, como vocês chamam, ou que eu acho que é talvez o mais simples para começar. Você pode simplesmente criar um Pix parcelado usando essa margem que ninguém está usando hoje. Uma margem averbável, mas que não está com poucos no mercado, para potencializar um produto, de repente, para alguém que não poderia comprar ou que não teria um plano de saúde para poder autorizar, né? Enfim. Só fazer, eu acho que um gancho aqui que é interessante. Você trouxe dessa linha para o trabalhador. Qual que é a grande questão que nós vamos viver para os próximos anos? Envelhecimento da população. Teremos problemas com questão de renda para os mais velhos. E elas vão continuar. E aí não sou médico, mas no meio a gente escuta. Quanto mais velho você vai ficando, maior a tendência de você ter câncer. Ou, se você não tem câncer, você necessariamente vai ter alguma doença, por exemplo, uma demência. Qual que é o custo para o tratamento disso? E por que não? Por exemplo, numa demência, que você precisa fazer ressonância, entre outros acompanhamentos, você permitir acesso para essas pessoas usando, por exemplo, créditos consignados com FGTS. Perfeito. Entre outras coisas. Só estou dando aqui um pouco da cor do que pode ser feito. Eu queria até agravar isso, que essa é uma conversa, como a gente está com, né, um negócio de longevidade em alguns países. Tem um outro desafio para o Brasil, especialmente, que outros países se repetem, que é a gente tem nos planos de saúde, as faixas etárias, elas vão até quanto? 65 anos. Os estudos que mostram que a gente vai viver até 100, 120 anos já estão aí e a gente cada vez vê mais pessoas vivendo mais. Ok, ainda com uma vida um pouco precária, mas com as tecnologias e os avanços da medicina, a gente está começando a ter mais o que chama de health span, né? Qualidade de vida. Quando essa pessoa viver mais 60 anos nesse custo, ele vai ter que precisar ser revisto. Porque no final do dia a gente vai gerar um problema já tem um problema financeiro, mas vai gerar uma baita de uma oportunidade financeira para trabalhar esse PIB não alcançado dentro do setor de longevidade. Então, esse é um ponto importante que você traz. E o segundo, que eu queria, já para ir para os finalmente isso aqui, temos mais 5 minutos, acho que, ou 10,
Eu queria quero fazer a minha polêmica, senão não é painel eu vou deixar a meu. polêmica. A polêmica eu quero deixar assim agora. Fazer uma rodada aí, pode trazer sua polêmica. Vamos fazer então aqui a Paula. Mas para a gente que é um tema incipiente, é um tema novo. Como é que a gente começa a entrar nisso? Ou seja, quais são, além de estar aqui num painel que você vê, é um painel que é um tema extremamente urgente na saúde, que a saúde está quebrada, mas a pessoa não entendeu que isso pode ter a ver com a parte financeira. E já vimos aqui exemplos básicos, esses 400 milhões. Mas como começar? Sabe assim, como entrar na saúde, você deve ter ali um caminhozinho. Como a gente na saúde aprender um pouco mais sobre essas avenidas financeiras, sabe? Esse é um ponto bom. Eu acho que o arcabouço que a Paula falou, eu gostei muito dela, começando pelo meio de pagamento, depois indo para a conta regulada, para você poder começar a trazer um pouco a principalidade do fluxo aqui para dentro, para depois terminar com o crédito. Mas eu diria assim, a gente tem que começar a tirar a sofisticação e começar com o simples, eu acho. Eu acho que esse talvez seja a lição. Eu sei que o tempo tá curto, mas onde a gente já viu isso ter muito sucesso foi começar com uma coisa simples. Então, às vezes é um meio de pagamento que você coloca. Eu vou passar para a Paula aqui para ela terminar e jogar a polêmica, mas eu só diria assim, onde eu acho que vocês têm uma capacidade muito forte aqui na saúde, que é o que a gente viu em outros mercados. Vocês conhecem o fluxo, vocês sabem a necessidade de cada um dos participantes, né? Quem está no meio, a Aliança está bem posicionado para enxergar isso, então tem capacidade de fazer aquilo que um incumbente, como o Itaú, grandes bancos não vão fazer jamais, né? E eu acho que tem um dado falando a nosso favor. Quando você vai para países mais maduros, nos Estados Unidos, 30% do crédito só está na mão dos incumbentes. Os outros 70% estão na mão de instrumentos privados que vão fomentar e vão colocar no encanamento a liquidez necessária. Aqui no Brasil é o contrário. Então a gente tem muita oportunidade de colocar liquidez nesse mercado e eu diria que é começar pelo simples. Agora o mais legal é que eu estou com o José do lado, a gente vai fazer a duplinha aqui, literalmente magnífica. Vai ser melhor que eu ia fazer uma piada, mas não vou fazer. Seguinte. Hoje, as operadoras têm um delay de pagamento, certo? Qual é o poder de negociação que o prestador tem com a operadora? Você sabe, eu já vou até adiantar, praticamente nulo. Quando eu fui diretora comercial, você fica lá jogando o cabelo, chorando, negociando, etc., enviando XML, que é o arquivo, para o cara pagar. E o cara paga quando ele decide pagar, certo? E o que a gente faz com isso, fora o nada e ficar jogando os cabelos? Por isso que é um chato ser diretor comercial, um prestador de serviço de saúde hoje. Porque você fica fazendo isso o dia inteiro, e daí ligam para o jurídico, etc. Então, a polêmica é o seguinte. A operadora hoje está se comportando como um banco, e um banco extremamente leonino e hostil. Porque ele diz quando ele vai pagar, do jeito que ele quer pagar, quanto que ele vai gozar, e ponto final. E o prestador fica refém, se reclama um pouco, ele ameaça de tirar o credenciamento. Mentir em algum ponto até agora? Tá. Então faz o seguinte. Vamos transformar isso num produto financeiro? Emite o boleto. Emitiu o boleto? Não posso fazer adiantamento de recebível? Não, faz uma duplicata escritural, Exato. registra a dívida. Ponto. Joga na mão da factoring, que é um nome bonito agora, antigamente se chamava de outro nome, mas faz um ato de adiantamento de recebível. A operadora que vai se entender no mercado financeiro, se ela der calote no mercado financeiro, ela vai para o Serasa, ela vai para o Cepro, que é o problema dela lá. O que a gente tem feito como prestador de saúde é ter deixado, não tenho nada contra os operadores de saúde, mas eles se comportam como bancos, sem ser regulados pelos Bacens, estão estrangulando literalmente os prestadores de serviço, e nós, desse lado, não estamos nos unindo com ferramentas que o nosso país é referência mundial, que é o mercado financeiro, para saber transferir esse pepino, de certa forma, jurídico e comercial, para o mercado financeiro, literalmente. Aí eu resolvo o teu fluxo de caixa e ela vai aprender a trabalhar com o mercado financeiro. É polêmico? É. Se não me matarem na próxima aqui, José, na próxima esquina que eu estou dando ideia, literalmente, de como resolver a coisa, mas é simples. Não é simples o movimento. Ah, mas vai ter... Aí eu vou te dizer um ponto. O contrato dela diz que não pode fazer isso, fazer o adiantamento de recebível, porque está escrito em contrato. Isso é constitucional? Não, inclusive esse é o movimento do Banco Central, né? De descentralizar, né?
Advogado falando agora. Eu acho que aqui, só para trazer um pouco mais de cor em relação a isso, é natural também, porque, só colocando aqui, a operadora também está pressionada pelo sinistro. Então, ela também tem que usar essa linguagem, porque ela acorda com uma conta, muitas das vezes, maior. Então, realmente, ela tem que tirar de algum lugar, senão também ela não tem consegue forças dar conta. pressionando, né? Exatamente. Mas ela tem que resolver o problema dela de sinistro, Sim. não estrangulando o prestador que está prestando o serviço. Aí que eu quero também chegar, que eu acho que a tua provocação, ela traz sim, mas eu acho que também tem um outro lado, que eu acho que o mercado financeiro, ele é um mercado muito inovador e acho que ele tem linguagens que ainda não chegaram no mercado da saúde. Vou dar um exemplo. Certificado de recebível imobiliário. CRI, CRAS, quando é de agronômico e etc. O agronegócio. O que você faz? Por que não criar essa dicotomia de performado e não performado? O que é? Aquele que já está efetivamente emitido, com guia TIS, etc., faturado, eu te adianto. Aquilo que você apenas produziu, mas que você ainda está demorando, por que não transformar isso numa operação estruturada, com todos os registros, e efetivamente sair dessa discussão e transformar numa discussão de crédito efetivo, acabando com essa dicotomia, performado e não performado. Os instrumentos certos, né? Por exemplo, se eu tivesse no mercado imobiliário, por isso que traz essa questão, eu traria uma debenture, securitizaria a debenture, emitiria um CRI e resolveria a situação. Por que não criar um certificado de recebível da saúde, tendo por lastro a própria debenture emitida pela própria, no caso da aliança, com garantia dos recebíveis. Ponto. E assim a gente financia a saúde. No evento que está buscando discutir isso de maneira prática, qual é a praticalidade disso? Ou seja, quem deveria estar envolvido na construção de uma estratégia dessa, de uma avenida dessa? Então, eu acho que os players têm que sentar à mesa. Começa por aqui. Eu acho que uma discussão como essa, ela é rica porque coloca a área da saúde diante da área financeira. Mas eu acho que é a gente construindo soluções. E passa, sim, talvez, por bater lá na porta política, Banco Central também, para começar a olhar que não existe só CRI e nem CRA. Existem outras formas de originar certificados de recebíveis. Eu acho que é isso. E o Banco Central é super aberto para isso, né? O sandbox da parte de fintech é super aberto. É diferente um pouco do sandbox da ANS, que ainda... E a ANS é saúde suplementar. Então, é bem mais simples. É o que você falou. É simples, mas a gente precisa fazer esse nível de discussão. E aí, Bruno, você vê, a turma que está lá dizendo que não tem dinheiro na saúde está com 140, 150 pessoas no palco. Turma que está tentando puxar um pouco de... Tá bom, mas como é que a gente efetivamente resolve isso? A gente está aqui em 20 pessoas sentados. Então, a gente tem essa questão cultural do setor de vir trazendo esses conhecimentos, as pessoas que sabem, para a gente começar a discutir e faz um modelo aqui, faz um MVP. Você vê, o case da aliança, tão simples... É simples do ponto de vista, demorou 3 meses para ser implantado a Tivita, para colocar o sistema em ação, para fazer o deploy para todo o Brasil e trazer essa efetividade, essa economia, mas foi o primeiro, não tem mais nenhum para eu citar. Nenhum. Agora, é uma pessoa, né? Indo onde eu vou jogando a aguinha, vai fazendo. Agora eu levo lá a Tivita de novo, lá para Boston. Aí, daqui a pouco, eu levo lá para... E daí vai criando massa crítica. Então, é literalmente conversar, mas conversar sobre coisas diferentes, não para ficar chovendo no molhado e dizendo o governo, o gasto, ó céus, ó vida, privada. Síndrome de Gabriela, eu acho que tem que sair das mesas de saúde, literalmente. Excelente. Eu compacto muito com a conversa. Eu, como um provocador também de ecossistema, eu começo a ver movimentos que são consequências virando realidade. Exemplo, prazo de pagamento hoje de prestador de serviço, alguns estão chegando a 180 dias. Quando você olha para... Eu já construí seguradoras. Todo o modelo atuarial que existe, que poderia ser revisto, especialmente quando é uma seguradora de saúde, né, mudar o modelo, porque eu acho que o modelo foi adequado do financeiro para a saúde. Copy and paste. Como é que muda esse modelo? E o terceiro ponto, que eu acho que é consequência, que isso me preocupa, talvez como um cara que defende inovação no mercado
de saúde, é que você começa a ter agora um processo de uma redução, uma atrofia das estruturas de inovação das empresas, porque o desafio financeiro faz com que o olhar vire curto prazo. E a inovação precisa de olhar de longo prazo. Então, você está sem dinheiro, sem fluxo, sem dias para pagar. Cara, o que eu faço? Cara, reduz onde não traz dinheiro no curto prazo, reduz inovação. Então, isso tem uma consequência que vai trazer um efeito que a gente não viu ainda. Mas a gente vai diminuir a capacidade de inovação do Brasil e tudo que a gente está lutando para conseguir nos últimos anos, a gente vai perder. Então, talvez eu traria até uma leitura provocativa aqui para depois a gente tratar isso, que é como é que a gente constrói um point of view. E aí, talvez, às vezes, para fazer isso, tem que trazer uma Big Four ou uma consulting like McKinsey, BCG, para talvez criar um point of view sobre o finance na saúde, como isso traz uma mudança no setor. Talvez seja um bom jeito de influenciar o setor dos grandes executivos. Pensando alto aqui e me coloco à disposição até para isso, tá? Então, gente, quem esteve aqui conosco, obrigado. Espero que a gente continue essa conversa, com certeza, eu do meu lado sim. E parabéns pelo que vocês estão construindo. É um trabalho que eu sei de formiguinha, e um trabalho eu vejo a Paula quase que militando sobre esse assunto já há alguns anos. Parabéns pela visão. E feliz que tem empresas que acreditaram no modelo e que com certeza vão colher frutos muito em breve. Obrigado.